Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mila e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim aqui falar de um assunto que quando eu estava grávida eu pesquisava quase que diariamente, que é o enxoval do bebê. Eu devo ter visto, sim, sem brincadeira, milhares de vídeos nesse YouTube, assim, de todo tipo de gente. Canais grandes, canais pequenos, vídeos com milhares de visualizações, vídeos com poucas visualizações. E eu usei muito esses vídeos para basear no que eu ia adquirir, o que era essencial para o meu enxoval. Só que quando chegou o parto, quando chegou aquelas primeiras semanas após o nascimento do bebê, eu vi que esses milhares de vídeos que eu assisti não me ajudaram muito. Que os itens de enxoval que eles discriminavam como os mais importantes, na verdade, importam pouco. E na minha opinião, existem coisas que são muito mais importantes do que algumas traquitanas que a gente acaba adquirindo por aí para nos ajudar nos primeiros dias com o bebê. Então resolvi vir aqui gravar esse vídeo. Vai ser um pouco diferente do que vocês estão talvez esperando, mas eu espero de coração que faça com que o parto e o puerpério de vocês sejam bem mais fáceis. Então vamos lá? Primeiro item indispensável no enxoval de uma gestante: informação. Exatamente. Então o que eu indico são livros, leituras, tem muito Instagram legal, canais no YouTube, mas eu vou indicar aqui os que são essenciais para você ler enquanto você está grávida. Pode ver, ó, que eu tenho uma biblioteca aqui, tudo isso é sobre gestação e primeira infância, fora os que eu tô acabando de ler lá dentro. Mas tem alguns livros que são, assim, imprescindíveis, você não pode passar a sua gestação sem lê-los. Que são este, o outro não está aqui. Eu estou relendo ele para fazer um review, já vou buscar. Voltei. Então vamos lá na ordem que eu acho que você deve ler estes livros. Primeiro o Bésame Mucho, Como Criar Seus Filhos com Amor. Quando você lê esse título sobre como criar seus filhos com amor, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi: mas todas as mães criam seus filhos com amor, não é verdade? Pelo menos eu acho que é o que todo mundo tem no coração quando engravida. Só que quando chega o momento que o neném nasce e que a gente começa a receber visitas, vem tantas opiniões, são tantos palpites que, se a gente pensar bem, são muito cruéis com o bebê e muito cruéis com a mãe. São sugestões de como você deve seguir a vida, de como você deve criar o bebê, como deve ser a organização, a rotina, enfim, tudo isso, e que acabam deixando a mãe estressada, o bebê estressada e atrapalham um pouco o funcionamento e o instinto daquela mãe. Esse livro, ele ajuda a gente a se reconectar, sabe? Eu acho que o ponto principal dele é a gente enxergar o bebê como um ser humano que merece respeito, como qualquer outro ser humano. É muito chocante às vezes falar isso, sabe? Mas eu acho que só depois que você é mãe, que você tá com seu bebê, que às vezes é possível visualizar isso. Eu li esse livro, eu devia estar no auge do baby blues. Tipo 20 dias do neném nascido, sabe? E eu estava surtando, eu estava mal. Eu tava muito mal, muito triste, muito confusa, sem entender muito aquela dinâmica, sem entender as coisas que eu achava que eram certas. E quando eu li esse livro, foi, assim, uma paz no coração. Ele traz paz, ele traz luz, ele traz amor, ele traz tudo de bom na vida de uma mãe e de um bebê. Então eu acho que, assim, é a primeira coisa, mais importante do que qualquer livro sobre gestação, sobre parto, sobre outros livros, inclusive, que eu já indiquei no meus diários de gravidez. Eu acho que esse é o livro número 1 que toda mulher grávida deve ler. E o livro número 2, do mesmo pediatra, Um Presente para a Vida Toda. Esse livro ele fala basicamente sobre amamentação. É um guia de aleitamento materno. É um livro bem extenso, mas ele é muito fácil de ler. É um livro feito para mães. O próprio Gonzalez tem outro livro, que é o Guia Prático, Manual Prático do Aleitamento Materno, mas esse aqui é mais difícil de ler. Eu acho que esse aqui talvez para pediatra, para consultoras, mas para mães. Ele fala como sobre funciona o aleitamento materno, como é que funciona a produção de leite. É muito comum, quando a gente está lá sensível no puerpério, as pessoas falarem coisas do tipo: será que o seu neném não está com fome?
Ai, mas ele vai mamar de novo. Esse leite tá fraco. Você tem certeza que não é bom dar uma fórmula? Será que ele tá ganhando peso? Será que tem muito cocô? Será que é pouco cocô? Ai, será que eu sou uma boa mãe? Esse livro cuida dessas dúvidas. Ele fala de tudo, de como funciona o leite, casos de pouco leite, casos de muito leite, refluxo, cocô, todas essas coisinhas que deixam a gente surtadas no início. E falam de coisas que vão mudando também à medida que o aleitamento materno vai prosseguindo. Que são diferentes dos problemas do início da amamentação com os problemas mais pra frente. Para ver o meu relato de 0 a 3 meses de amamentação é só clicar aqui. Então ele é muito interessante, ele tira muitas dúvidas práticas e muitas minhocas da nossa cabeça, principalmente se você quer amamentar. É assim, fundamental. E o outro livro maravilhoso que eu recomendo é O Poder do Apego, da Julieta Franco. Ele é um livro super fácil de ler, escrito para mães, e ele é um compilado de como que funciona a teoria do apego, os benefícios, sobre o desenvolvimento da criança, visão comportamental, neurociência do apego, o que acontece na privação do apego, sobre sono, amamentação, esterogestação, creche, cama compartilhada, assim, vários temas. E como a visão da teoria do apego trata tudo isso. Esse livro é, assim, maravilhoso, assim. Eu li alguns dos livros que a Julieta baseia a pesquisa dela para fazer esse livro, e a linguagem é bem mais difícil, e que ela coloca tudo destrinchado, assim, fácil pra gente ler. Porque vamos combinar que quando a gente tá grávida, a cabeça fica meio avoada. Mas é um livro maravilhoso também. Então, eu acho que esses 3 livros são livros importantíssimos para trazer paz, para trazer acalento, para trazer segurança nesse período aí logo pós-parto. Existem livros maravilhosos sobre parto, sobre gestação e tudo mais, mas eu acho que esses são os principais. Vai mudar a sua forma de enxergar o seu filho. O segundo item essencial no seu enxoval é uma doula. Sim, a doula é essencial no seu enxoval. Aqui os livros eu falei mais sobre informação relacionada à maternidade e infância. A doula vai te trazer muita informação relacionada à sua gestação, ao seu parto, e no dia do parto ela é um apoio, assim, essencial para que você viva aquele momento de uma maneira, assim, mais especial do que ela já é, sabe? De uma forma tranquila. Por mais que desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu tenha procurado uma equipe humanizada e já sabia que eu ia querer uma doula, eu só entendi realmente o papel da doula no meu parto. Meu parto foi um parto muito longo. Não foi um parto fácil, embora eu ame a história do meu parto. E o apoio dela foi fundamental. Eu vejo muita gente falando assim que o marido pode ser a doula, inclusive médicos sugerindo que o marido seja a doula, faça o papel de doula. Assim, meu conselho do fundo do coração, se o seu médico não aceita uma doula, ou se ele faz essa sugestão, eu consideraria trocar de médico, porque não é a mesma coisa. A doula é uma pessoa que está preparada para estar ali com você no momento do parto. Ela vivenciou muitos partos. Ela vai te ajudar a seguir no caminho que você trilhou, se for possível. Claro que existem mudanças de plano. A gente faz um plano de parto para ter uma ideia do que a gente deseja, mas nem sempre é possível seguir. O meu plano de parto foi totalmente diferente do que o meu parto em si, mas a minha doula estava lá me dando suporte, inclusive para aceitar e entender as mudanças que foram acontecendo à medida que elas foram acontecendo. E o marido, o papel dele no parto é outro, não é de doula. O papel do marido no parto é de marido. Inclusive vai chegar uma hora que ele vai surtar, entendeu? Que ele vai ficar nervoso, que quando você tá precisando dele, você vai olhar para aquela cara dele, ele vai estar com aquela cara de... A doula não, a doula vai pegar sua mão e falar, gente, vamos junto, vamos lá, você dá conta, é assim, vai dar tudo certo. Não dá para explicar, sabe? É uma coisa que você só vai entender o tanto que a doula é importante quando ela estiver do seu lado e você estiver parindo o seu neném. Por mais que a gente tente explicar, por mais que elas tentem explicar, o dia do parto é um dia muito louco na nossa vida, muito especial, e ela é uma pessoa que está preparada para estar lá. E além disso, toda a informação que ela traz para você, toda a calma, as massagens,
Ai, gente, tem gente que acha que doula é só massagem, mas é porque massagem de doula é uma coisa maravilhosa. Mas é só um detalhe. Então eu indico do fundo do coração, se você tá grávida, que você procure uma doula, que você se identifique, que tem uma vibe parecida com a sua e que você vai se sentir confortável no parto, porque vai fazer toda a diferença para a sua história. O terceiro item, e talvez o mais importante dessa lista, uma consultora de amamentação competente. E não dá para economizar nesse item, gente. Tem que ser uma consultora de amamentação boa e que seja realmente pró-aleitamento materno e que vai falar a real para você do que precisa para você conseguir amamentar o seu filho. Como a gente diz aqui no livro, né? É um presente para a vida toda. O livro vai te trazer muita informação. Mas, quando tá ali, naquele seu primeiro, segundo dia com seu neném, que começar a doer e você não sabe se está tudo certo, ela que vai fazer o manejo dessa amamentação. Ela que vai olhar se a pega está correta, se a sucção do neném está efetiva, se está tudo bem. Porque, vamos combinar, na maternidade as pessoas não fazem isso, o obstetra não faz isso, a pediatra, a grande maioria também não faz isso. Então você chega ali, você está sensível, você nunca amamentou na sua vida, o seu bebê nunca mamou na sua vida, são duas pessoas ali aprendendo a fazer uma coisa nova pela primeira vez. E é difícil, não é tão instintivo assim como as pessoas falam, tipo, é natural, toda mãe amamenta seu filho. No Brasil, a média de amamentação são 54 dias, não chega nem a 2 meses. O ideal é que o neném mame exclusivo pelo menos os 6 meses e a consultora vai te ajudar a fazer isso. Muita gente pensa que pode ser supérfluo, que pode ser caro. Não é barato uma uma consultora de amamentação boa. Só que se você for parar para pensar, se antes de 2 meses você precisar introduzir a fórmula alimentar na dieta do seu bebê, em menos de 2 meses essa consulta já se pagou. Se pensar no meu caso, que já amamento meu bebê há 1 ano, putz, é uma grana que a minha consultora de amamentação me economizou. E outra coisa, eu não feri meus seios. Então a amamentação em nenhum momento foi ruim pra mim, sabe? Teve problemas? Teve problemas. Não é tão simples assim. Eu acho que não existe uma mãe que passou assim, sem problema nenhum na amamentação. Mas como eu falo no relato, no dia seguinte que eu cheguei da maternidade, a consultora foi lá ver, corrigir minha pega. Então quando começou a doer, começou a ficar, meu seio não fissurou, ele começou a ficar tipo assado, sabe? Como se tivesse alguma coisa raspando. Então quando ele começou a ficar assim, ela já fez um laser, já cicatrizou. E assim, em 3 dias já tava assim, tudo certo com o Luca mamando. Eu nunca tive nenhum problema mais sério, eu acredito que foi por causa disso. O que eu vejo é que a grande maioria das mães acham que vai dar certo, vai ser fácil amamentar, não vou precisar de uma consultora, não vou gastar com isso. E dali a 5, 6 dias, com o neném em casa, o peito está rasgado, sangrando. A amamentação se torna uma coisa extremamente dolorosa e às vezes a pessoa coloca uma chupeta porque não consegue ficar com o neném no peito, coloca uma mamadeira para aliviar a mama e aí começa o desmame do neném. E aí começa os problemas, são tipo uma bola de neve na amamentação. Tudo pode acontecer muito rápido. E quando você vê o seu neném está desmamando, ele está rejeitando o seu peito, você não sabe por quê, você começa a achar que tem pouco leite, aí você aumenta a fórmula, aí a sua produção realmente começa a cair, porque o peito não é estimulado, e aí o bebê desmamou. E aí a gente entrou para essa média muito triste, que é 54 dias. A amamentação é sempre um tema muito delicado, porque eu acho que não existe uma mãe que não quer amamentar e dar o melhor para o seu filho. E existem muitas mães que não conseguem por falta de informação ou por informação equivocada do pediatra, enfim. Por isso que eu acho muito importante uma consultora boa, porque ela vai te guiar, ela vai te ajudar, ela vai te dar apoio com conhecimento e apoio psicológico, porque é difícil. Naquelas noites que você tá ali horas sem dormir, cansada, se você acha que você não vai conseguir. Com o tempo tudo melhora, tudo fica mais fácil. Hoje pra mim é extremamente prazeroso amamentar. Eu não consigo nem imaginar que um dia vai chegar o momento de desmame, mas no começo é difícil. E a minha consultora, assim,
me apoiou demais. Por mais que eu já tivesse lido 2 livros sobre aleitamento materno, visto todos os stories de todas as pediatras atualizadas do Instagram, soubesse tudo na teoria, na prática é diferente. Então, gente, fica a minha dica do coração. Consultora de amamentação nesse enxoval. O 4º item indispensável no enxoval de mamãe é um freezer cheio de comida saudável congelada. Parece bobagem falar isso, mas naqueles primeiros dias que o neném nasceu e você tá lá assim, a sensação que você tem é que tiraram o seu chão. Você tá ali com aquele nenenzinho frágil, totalmente dependente de você. Você tá ali apaixonada, é uma coisa assim, é um monte de sentimentos maravilhosos e um monte de hormônios que te deixam meio perdida. E você tá ali, você quer amamentar, você tá cansada porque o neném fica 24 horas no peito. Esse negócio de que quando o neném dorme, a mãe tem que dormir, né? Vamos combinar que é meio furado. E quando o neném dorme, você vai no banheiro, você vai tomar banho, você vai viver sua vida. E você não quer acrescentar, cozinhar e pensar em comida na sua vida. É muito doido que quando a gente fala sobre amamentação, tem esses mitos, né? De que canjica aumenta o leite e tal. Na verdade, não é que canjica aumenta o leite, é porque a mulher come quando alguém leva canjica pra ela. Porque assim, é capaz de você passar horas e horas e horas e horas e horas sem conseguir comer. Então, é muito importante que você tenha esse freezer pronto. Eu não tive. Eu contei com outras pessoas que falaram, eu vou fazer, levo, faço comida, blá, 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 e na hora não aconteceu. E foi insano, porque eu vivi os primeiros dias com meu marido em casa à base de fast food, por aplicativo de celular. E vamos combinar que quando você tá ali amamentando 24 por dia, você precisa de energia. Você precisa de uma coisa mais saudável, que te dê sustância, que não seja um monte de porcariada. Eu ficava tensa de ter que pensar em comida e, enfim, não foi uma experiência boa. Começou a cair a ficha de que eu não estaria preparada para isso quando eu já estava na 41ª semana tendo contrações. E eu não conseguia pensar em sair para fazer compras, supermercado, cozinhar naquela quantidade, sabe? Então, minha dica de algo que eu sofri, tenha comida congelada saudável, pronta e fácil. Porque eu me vi sozinha dentro de casa, com o bebê, meu marido voltou a trabalhar e eu não conseguia. Vamos combinar que eu não conseguia ir no banheiro. Perdi a conta de quantas vezes eu segurei o cocô por horas. Se não dias. Não, meu intestino ficou assim, avacalhado de tanto prender cocô. A realidade, né, deste canal. Mas então, tem um freezer cheio. O 5º item da lista do enxoval da sanidade mental é um grupo de mães. Isso, um grupo de mães com bebês da mesma idade, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que está passando pelas mesmas coisas que você está passando. Porque o que acontece? As suas amigas que não têm filhos, dá uma sumida, sabe? No final da gestação já começa a sentir um pouco isso, porque o seu assunto, vamos combinar que vira um neném. Depois que o neném nasce, vai virar um neném à 10ª potência, e você vai estar cansada, e você não vai conseguir estar presente nos programas que você sempre estavam presentes antes. Então, é comum que às vezes, logo que o neném nasce, que você esteja preparada para receber as visitas, você tenha uma enxurrada de visitas e depois essas visitas diminuem e você pode se sentir muito sozinha. E é um pouco inexplicável essa solidão materna, sabe? A gente sente, às vezes a gente tá ali com o neném no colo, com pessoas na nossa casa, mas a gente se sente um pouco sozinha porque ninguém ali tá vivendo exatamente o que você tá vivendo. Então, um grupo de mães da mesma faixa etária, de preferência que acreditem em coisas parecidas com você encontra essa companhia, você encontra alguém que está vivendo aquilo e que você pode conversar abertamente. Quando surgem dúvidas, uma mãe ajuda a outra. Enfim, hoje eu participo de vários. O primeiro grupo que eu participei, e um dos meus preferidos até hoje, é justamente um grupo que a minha doula criou. Ela criou esse grupo quando a gente ainda estava grávida, e à medida que os nenéns iam nascendo, ela ia passando a gente pro grupo das puérperas. E foi muito legal por isso, assim, como aquelas mulheres todas eram da mesma doula, a gente já tinha uma conexão prévia, sabe? A gente já tinha uma visão mais ou menos parecida da maternidade e a gente se apoia muito.
E a partir daí, eu comecei a participar de um grupo muito especial, que é um grupo terapêutico de mães. Aí é presencial, são mais ou menos umas 15 mães mediadas por uma terapeuta que, assim, salvou a minha vida. Eu considero elas hoje, assim, minhas melhores amigas, porque a grande maioria das minhas amigas se afastou, inclusive amigas que já eram mães. Eu não consigo entender muito porquê, sabe? É uma coisa que me dói muito. Acho que talvez por jeitos diferentes de maternar, cada uma faz de um jeito e às vezes é difícil, sabe? Essa sintonia. Então, nesse grupo que a gente tem uma visão muito parecida, a gente divide coisas muito íntimas, né, da nossa maternidade, virou uma amizade muito sincera, muito real, de assim, a gente poder realmente contar uma com a outra em apuros, sabe? Então, minha dica assim do coração é: procure um grupo de mães. Se você tem uma doula e ela não tem esse grupo, às vezes bate um papo com ela, cria um grupo aí com as gestantes e que vão virar mães. E vai aparecer a oportunidade de você entrar nesses grupos, mas tenta filtrar, porque existem grupos muito heterogêneos e às vezes é complicado. Tenta achar ou formar grupo com as mães que tenham uma visão um pouco parecida da maternidade, porque vai ser muito especial, vai tornar a sua maternidade muito mais leve. E por último, a minha dica extra aqui é: tem uma rede de apoio. Isso eu já ouvia muito desde o início e eu entendi o que era a minha rede de apoio depois que o Luca nasceu. As pessoas que acreditavam que seria uma rede de apoio estariam aqui não foram, assim. Eu vi que é algo muito diferente, porque pode acontecer daquela pessoa que está ali te ajudando com a mão na massa, a cuidar do neném, tem uma visão de maternidade diferente da sua e que tenham palpites e sugestões que vão te deixar inseguras, que vão te colocar para baixo. Então, para mim, a rede de apoio foi muito mais do que uma ajuda no dia a dia. Foi uma rede de apoio virtual. Eu comecei a seguir vários perfis no Instagram de pediatras ou de outras mães que dividem muito a vida e que dividem a dificuldade. E muitas delas eu cheguei até a conversar pelo privado, tipo, nossa, eu tô sofrendo com isso. E elas responderam. Eu faço muito isso com as minhas seguidoras, as pessoas que me seguem no Instagram e que me procuram. Eu tento responder o máximo possível, faço questão de ser essa rede de apoio virtual, sabe? É aquela voz que vai falar pra você: você vai conseguir. Essa escolha que você fez é a melhor. Pode não ser a mais fácil, mas é possível. Eu também consegui. Vai fundo ou vai te passar alguma informação. Pra mim, essa rede de apoio foi a rede de apoio fundamental para eu conseguir manter as escolhas que eu fiz e que eu queria manter, sabe? Aquelas coisas que eu sabia que era o melhor pro meu filho e que não é fácil de seguir. Por exemplo, não dar chupeta. O Luca nunca usou chupeta. E eu tenho um monte de chupeta comprada aí, que quando eu viajei no enxoval, eu pensei: nunca vou conseguir amamentar, vou comprar a chupeta, porque, né? E depois que ele nasceu, assim, estudando e vendo que a chupeta atrapalharia a amamentação, que tem tantas consequências negativas, então decidi: não vou dar chupeta. Mas vai ter aquela noite que o neném não dorme, que você tá cansada, que você vai pensar em dar chupeta. E eu pegava e mandava mensagem para essas pessoas, tipo: socorro, será que realmente vai dar problema eu dar chupeta? E como são pessoas assim que não são do meu convívio, não sabem o que eu tô passando, elas falam direto aqui: se você der chupeta vai desmamar, vai ter vários problemas. E eu levava isso pro pessoal como se fosse uma amiga minha falando, sabe? Então isso me ajudou muito. E eu tento ser essa pessoa para outras pessoas, porque foi fundamental para mim. Então, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição uma lista dos Instagrams que eu acho que toda gestante deve seguir. De pediatras atualizados, de consultoras de amamentação, de mães que dividem a maternidade de um jeito muito real, que é bom pra gente ter incentivo de correr atrás e fazer isso, e de ver que se também você não conseguiu 100% daquilo, é normal. Nós somos seres humanos, somos mães, e que a gente tá aqui é pra cuspir pra cima e o próprio cuspe cai na testa, porque a maternidade é isso. Bom, acho que deu pra ter ideia, né, do que eu queria dizer com esse vídeo. Esses itens foram os itens mais importantes pra mim no final da minha gestação e na chegada do Luca. Mais importante do que berço, kit de higiene, do que os 1000 apetrechos que a gente compra. Claro, alguns são muito úteis, e se vocês quiserem eu faço o vídeo dos meus 5 apetrechos preferidos.
Mas muito mais do que isso, você estar preparada, você ter apoio, você ter aquele suporte para quando as coisas fiquem difíceis, vão fazer da sua maternidade e do seu puerpério algo muito mais leve. Me conta aqui embaixo qual desses itens você já organizou, se você já tinha pensado sobre isso, se você conhece alguma gestante que está meio perdida, passa esse vídeo para ela, pode ser uma grande ajuda. E se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo, tá joia? Um abraço, tchau, tchau!